Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. É o professor Legene Mirran. Estou de volta aqui ao trabalho depois de praticamente 3 semanas fora do ar, né? Viajei dia 4 de maio, uma segunda-feira, exatamente 3 semanas, retomando hoje, dia 25, e trouxe muitas novidades. Então, eu abro nossa semana de lives, eu pessoalmente, tentando fazer um relato resumido apenas dos pontos turísticos principais que nós visitamos. Então, não vou aqui falar dos contatos institucionais, ainda farei um programa específico sobre isso. No que diz respeito aos contatos institucionais, foram com o Partido Comunista, com um posto de saúde de medicina tradicional chinesa e um centro tecnológico na cidade de Shenzhen. Então, estes 3 aspectos, talvez eu dedique um outro programa específico para dissertar sobre isso. Hoje, o meu plano é falar sobre as principais atrações turísticas da China. Eu trouxe muitas coisinhas da China. Uma delas que chama muita atenção são carimbos pessoais que eles fazem, né, com o nome das pessoas, né? Então dá para ver aqui o meu nome, né, Lejeune, né, ao contrário, e o nome em chinês também, né. Então aqui a parte de cima do carimbo é o meu nome em chinês. Vem numa caixinha muito bonitinha e essa parte aqui é a almofadinha, né, a tinta vermelha do carimbo, né. Muito interessante isso aqui, né, eles fazem o sistema de carimbo chinês. E esse aqui eu comprei lá, é o chapéu dos oficiais do Exército de Libertação Popular da China, né, República Popular da China, né. E esse jornal aqui, que eu leio diariamente, eu leio na internet, ele é publicado em língua inglesa. O chinês médio não lê esse jornal, né, porque ele é inglês. O chinês médio não fala inglês. E eu peguei essa edição impressa dentro do avião no dia do retorno. Ele não é essa edição impressa é uma edição, provavelmente uma edição semanal, né. Bom, de qualquer maneira, é um tabloide e é distribuído gratuitamente dentro dos aviões. Como eu voei pela Air China, aqui na primeira página ele retrata a visita de Vladimir Putin à República Popular da China. No período que nós estivemos na China, Donald Trump visitou e Vladimir Putin visitou. Então você veja que coincidência. Nós queríamos visitar a presidente Dilma, ela foi para Moscou nesse período que nós estivemos em Xangai. Mas de qualquer maneira, o e-mail que eu passei em inglês para a sede do banco, a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, eu não obtive resposta. Alguém me disse que não chegou às mãos da presidente Dilma esse ofício pedindo audiência, né? De qualquer maneira, não houve resposta e nós não conseguimos encontrar com. Seria possível. Nós ficamos 5 dias em Xangai, né? Ela
ficou ausente de Xangai 3, né? Então daria, mas houve. É estranho isso, porque você passa um e-mail para uma instituição formal, você tem que ter uma resposta formal. E por falta de um e-mail, passei dois. Passei para a sede do banco em inglês em Xangai e para a subsede, o escritório de representação do banco em São Paulo. Os BRICS têm um escritório em cada país. No Brasil fica em São Paulo. E em São Paulo passei em português, o mesmo conteúdo, né? Também sem nenhuma resposta, né? É muito estranho. Você protocola alguma coisa, manda um ofício para alguma repartição pública no Brasil, é obrigação eles, até para negar o seu pedido, eles têm que dizer: acusamos o recebimento, mas foi indeferido, não há agenda, etc, etc, né? Eu simplesmente recebi um silêncio de resposta, né? E não é uma delegação pequena. Fomos para a China em 100 pessoas, no mesmo número coincidente que em maio do ano passado fomos para a Federação Russa. Bem, eu preparei aqui um texto para vocês que vou tentar resumi-lo o mais breve possível em escala, em ordem talvez de grandeza, os monumentos que nós visitamos. Estes monumentos, alguns deles são visitados por mais de 20, 30 milhões de pessoas ao ano. Então, tudo na China é números de muita grandeza, né? E quero começar por aquilo que talvez seja a maior grandeza e é considerada uma das chamadas 7 maravilhas do mundo moderno. Tinha as maravilhas do mundo antigo, que já praticamente não existem mais, e aí a Unesco fez um concurso, não lembro exatamente o ano, quais seriam as maravilhas modernas. E a muralha da China, a grande muralha da China, ganhou entre esses, né? Então, a muralha da China é uma colcha de retalhos milenar, né? Ela nunca foi um projeto único de construção, né? Na verdade, ela foi erguida em ondas e ela respondia às crises políticas em cada época, né? E podemos dividir a sua construção em 3 grandes períodos, né? O período inicial é o período que os historiadores classificam a China como o período dos estados beligerantes, que foi entre os séculos 5 e 3 antes da Era Comum. Se você quiser usar antes de Cristo, fica a seu critério. Então, essa era um período em que havia muita guerra dentro da China e não existia uma China unificada, ela era fragmentada entre reinos rivais, né? Então eles construíam pequenos muros feitos de terra batida com cascalho, voltados também para o norte, mas também voltados entre estes reinos para acabar demarcando territórios e eventualmente conter invasões entre reinos vizinhos. Mas o momento marcante é quando a China termina com estas guerras e ela se unifica sob o comando do primeiro imperador, chamado Qin Shi Huang, que governou entre 221 e 206 antes da Era Comum, portanto, século III. Esse imperador unificou a China. Ele percebeu que o perigo real vinha das estepes com os chamados nômades de Xiongnu. Xiongnu.
Então ele ordenou a destruição daqueles muros internos que existiam e a sua conexão, expansão das muralhas do norte, né? E foi uma obra brutal, baseada no trabalho forçado de camponeses e soldados. Isso gerou, na época, a lenda de que a muralha era, então, o maior cemitério do mundo. Por fim, o terceiro período e último é a chamada dinastia Ming, que governou a China entre 1368 e 1744. A muralha impotente que nós conhecemos hoje, feitas de tijolos maciços com granito e pedra talhada, que nós vemos nesses cartões postais que correm o mundo afora, principalmente nos trechos mais famosos como Badaling, Mutianio e Simatai, nós visitamos o trecho Mutianio. Foi quase todo feito na época da dinastia Ming. Eles então haviam acabado de expulsar os mongóis e estavam obcecados em criar uma barreira intransponível para que eles nunca mais voltassem, né? Bom, só aqui eu comecei o evento muito rapidamente, sem agradecer os canais parceiros que nós tradicionalmente fazemos aqui. Eu peço as desculpas, eu estou sem a ajuda nem da Maria Luísa, nem do Arthur. Então não vou conseguir falar a live e botar as mensagens na tela. Peço desculpas. Nossos parceiros, o maior dele é o Voz Trabalhadora. Depois temos o Caverna TV, Pão com Ovo, TV M65, Iaras e Pagus, Papo Vermelho e Multipolar TV de Portugal. Então, agradeço essa parceria. Peço a vocês que se inscrevam nos canais que estão assistindo, especialmente no meu. Nossa meta é chegar a 30 mil inscritos. Ao final da live, eu peço que vocês façam doações, chats, sticker. No final da live, eu colocarei na tela estes que fizeram as doações. Ajuda muito o nosso canal. Por fim, peço que, se possível, você entre de membro do canal. No meu canal, a partir de R$ 6,90 por mês, você está ajudando nosso canal a crescer muito, né? Bom, se a live for passar de 1 hora, eu vou fazer a parte 2 deste programa, tá bom? Então, porque são 7 páginas manuscritas, né? Então, que eu transformei em texto, eu digitalizei. Então, pode ser que ultrapasse 1 hora, aí eu faço uma segunda parte do programa, tá bom? Então, obrigado aí pelas doações, pelos membros. Eu vou voltar, então, aqui ao texto de roteiro que eu preparei para vocês especialmente, né? A engenharia e a arquitetura avançada, né? Essa terceira parte da construção da muralha, chamada Seção Ming, é, por assim dizer, uma obra-prima de engenharia civil, né? A altura da muralha varia de 5 a 8 metros de altura e 5 a 6 metros de largura na base, né? No topo há um ligeiro estreitamento da muralha, né? Em cima há uma espécie de rodovia superior, né? A muralha chegou a ser inteiramente pavimentada com uma camada de tijolos selada com uma argamassa especial que era feito com uma mistura de farinha de arroz que dava uma certa elasticidade à estrutura, que inclusive resistia a terremotos, que é muito comum na China. A largura era calculada para que 5 cavaleiros
quer dizer, junto com os seus cavalos, ou 10 soldados pudessem marchar lado a lado. Isso permitia o deslocamento rápido das tropas. Portanto, o topo da muralha era uma rodovia, né, que permitia o deslocamento de tropas. Também na muralha havia um sistema de drenagem para evitar que as chuvas torrenciais que viessem das montanhas erodissem a própria estrutura da muralha. Isso os engenheiros da dinastia Ming criaram então calhas e gárgulas integradas que jogavam a água para fora, garantindo que o muro não inflasse com a umidade. Olha que coisa fenomenal a sua engenharia. E como era a logística militar? Existem até hoje 40 mil torres, né? E elas são divididas com várias funções, né? Com funções táticas muito claras. O primeiro tipo de torre é a torre de vigia de duplo piso. Elas ficavam distantes, equivalente a 2 tiros de flechas uma da outra, 150 a 200 metros. O piso inferior abrigava guarnições que variavam de 30 a 50 soldados com estoques de comida, água e armas para resistirem a cercos de até vários meses. No piso superior, continham ameias para os arqueiros e plataformas de observações. Então, arqueiros que são os que disparavam a arma mais longe. Haviam, então, outras torres, que era o telégrafo de fumaça, torres de alerta. Eram posicionadas em picos estratégicos e eles usavam o esterco de lobo e enxofre para criar uma fumaça preta durante o dia e fogueiras durante as noites. O código era muito preciso. Uma coluna de fumaça significava um ataque de até 100 inimigos. 2 colunas poderia significar que teria até 500 inimigos. 3 colunas de fumaça, mais de 1.000 inimigos. Em poucas horas, portanto, havia um alerta emitido na fronteira de Gobi, a região do deserto que chegava ao Palácio Imperial em Pequim. Então, uma torre passava para outra até chegar em algumas horas no Palácio Imperial. Controle e não apenas isolamento. No caso da nossa sociologia política, a muralha, então, tinha 3 funções que ultrapassavam o chamado escudo passivo. Primeiro, ela era um controle de fluxo e alfândega. Ela regulava a rota da seda. Ninguém entrava ou saía com mercadorias, no caso, na época, seda, chá e porcelana, as principais mercadorias chinesas, sem você passar pelas portas fortificadas na muralha, onde o Estado, então, cobrava impostos que financiavam o próprio império. O segundo aspecto é a fixação da população. Ao delimitar claramente onde terminava a civilização agrícola chinesa e onde começava o mundo nômade, o Estado centralizado impedia que seus camponeses fugissem dos impostos e do alistamento militar, misturando-se com as tribos das estepes. E o último aspecto sociológico a ser destacado é o paradoxo da queda. O colapso final da segurança da muralha em 1644 serve como uma lição eterna de geopolítica. A muralha Ming não foi derrubada por catapultas ou armas de assédio. Ela caiu porque o general chinês Wu Sangui
Em meio a uma guerra civil e uma revolta camponesa interna, abriu deliberadamente os portões de Chaiguan para a invasão dos Manchus. Então, termino aqui falando, desmentindo, na verdade, um mito muito propagado, que é a de que a muralha da China pode ser vista da Lua ou da, da órbita mais elevada da, da Terra. Não é verdade. Esse é um mito que alguém escreveu em algum momento no século, no início do século passado, meados do século passado. Para ter uma ideia, seria como você enxergar um fio de cabelo a 1.000 metros de distância. É impossível, né? Então, esse é um mito que a gente tem que desmentir e não podemos propagar isso, não é verdade. Bom, essa foi a primeira grande. Estou vendo aqui que o negócio vai longe, talvez tenhamos mesmo que fazer 2 ou até 3 programas, porque falar em detalhes dos principais pontos turísticos, o que eu não pesquisei, e foi uma falha minha, eu tenho esse dado, mas não coloquei no meu texto, é o número de visitantes em cada um desses pontos, né? Então, mas isso a gente pode obter aqui para a inteligência, mas eles ultrapassam a casa dos 10, 20, 30 milhões, né? Então, no caso da Grande Muralha, já obtive aqui, digamos assim, é o museu individual mais visitado do mundo, né? E o governo chinês impõe até um limite de visitas diárias para que a estrutura não seja degradada. Algumas delas são de madeira, né? Essa que eu visitei, não vou pronunciar de novo aqui para não errar, né? Ele tem até teleférico, né? Para você subir, mas no último trecho tem que subir de escadas de pedra. Eu tenho essa prótese aqui no quadril, que eu uso agora a bengala, né? Espero me libertar dela quando terminar a fisioterapia, mas os últimos degraus que para eu atingir lá, é muito estreito ali a passagem, é a mesma escada de pedra que sobe é a escada que desce. Para eu conseguir os últimos degraus, a minha esposa foi na frente, mas ela não tem força suficiente. Ainda bem que 2 ou 3 chineses mais fortes me ajudaram a dar os últimos passos. Bom, sobre a Grande Muralha, as estimativas anuais são 16 milhões de visitantes. Isso não é pouca coisa. É impressionante, né? Mas depois darei outros números para vocês. Vamos seguir aqui com a nossa segunda grande atração turística, que é o chamado Grande Exército de Terracota, né? Que vocês já ouviram falar, provavelmente o segundo ponto turístico mais visitado da China, que fica na cidade de Xi'an, né? Esse é visitado, não é o segundo maior, mas 10 milhões de turistas por ano.
um imenso motor econômico na província de Shanxi. Esse fluxo explodiu muito nos últimos anos com a inauguração de novas linhas de alta velocidade que ligam Pequim a Xi'an em 4 horas e meia de trem. Depois vou falar dessa linha de trem que nós utilizamos, né? Então, o homem que unificou a China, como já falamos, o imperador Qin Shi Huang, ele foi o criador destas estátuas. Foi por sua ordem que este imperador que unificou a China, ele que criou também, iniciou a grande construção unificada da muralha. A construção do seu monumental mausoléu, então, começou assim que ele subiu ao trono do Estado chinês no ano de 246 antes da Era Comum. Ele tinha apenas 13 anos e ele levou 40 anos para ser concluída. Estima-se que mais de 700 mil operários e artesãos trabalharam durante este período no seu mausoléu, que eu conheci. É um imenso museu, né? Havia um objetivo geopolítico do imperador Qin Shi Huang. Ele era obcecado pela imortalidade. Como ele havia conquistado e subjugado militarmente os outros 6 reinos rivais, ele temia a vingança dos espíritos dos seus inimigos depois de sua morte. Portanto, esse exército de argila ou terracota foi enterrado junto com ele na parte leste da sua tumba, justamente para atuar como um escudo militar espiritual que protegesse o imperador no além. A descoberta acidental. Nunca se soube da existência deste exército de terracota, de estátuas, né? Aconteceu em 1974. Diferente do que foi a Grande Muralha, que sempre esteve visível, o exército de terracota passou mais de 2.200 anos completamente esquecido e invisível sob a terra. Ele só foi descoberto acidentalmente em março de 1974, quando um grupo de camponeses locais, liderados por Yang Zifa, Zifa é Z-H-I-F-A, estavam cavando um poço de água perto do Monte Li. Em vez de água, eles encontraram fragmentos de terracota e pontas de flechas de bronze, abrindo caminho para a maior descoberta arqueológica do século XX no mundo e não só na China. Anatomia do complexo, a sua estrutura e seus números. O complexo escavado é dividido principalmente em 3 grandes fossos abertos à visitação pública que reproduzem a organização real de um exército da dinastia Qing. São 3 grandes fossos. O fosso número 1, que é o fosso principal que eu visitei, é o maior deles, coberto por uma imensa estrutura que lembra um hangar de aviões. Contém a principal força de infantaria disposta em fileiras de batalha de 4 metros de profundidade, com mais de 6.000 soldados e dezenas de cavalos.
tirei muitas fotos. Se eu conseguir publicar um livro sobre essa visita à China, com a ajuda de outras pessoas que foram na delegação, vou tem dezenas de fotos sobre isso, né? Vamos ter encarte fotográfico, né? O segundo fosso funciona como a força de intervenção rápida, ou a chamada guarda móvel, que contém arqueiros em pé ou ajoelhados. Contém também unidades de cavalaria e carruagens de guerras de madeira, que se deterioraram, restando as marcas e os cavalos de argila. Então, esse com o tempo se perdeu. E, por fim, o Fosso 3 é o posto de comando militar, um espaço menor que abriga os altos oficiais, generais, estrategistas, simulando o quartel-general que coordenava as ações do exército espiritual do imperador Qin. Detalhes técnicos e arqueológicos incríveis. Rostos únicos. Produção em massa customizada. O que mais impressiona nós, sociólogos, e os nossos colegas historiadores de arte, é que nenhum rosto é igual ao outro. Os corpos e membros eram moldados em massa, usando moldes de argila locais, mas as cabeças eram finalizadas individualmente à mão por artesãos, uma a uma. Há soldados jovens, velhos, com bigodes, barbas, todas diferentes, penteados e com traços étnicos que representavam os diversos povos que integravam o Império Qin da recém e jovem unificada China. A ilusão cinzenta. Hoje vemos os guerreiros na cor cinza terrosa de argila cozida, mas originalmente eles eram totalmente pintados em cores vivas: vermelho, azul, verde, amarelo e roxo. Infelizmente, a tinta usada, que tinha uma base orgânica de laca, descasca, evapora em contato com ar seco poucos minutos após ser escavada. Por isso, o governo chinês mantém grande parte do sítio ainda soterrado, esperando o avanço de tecnologias de preservação química. Armas reais. Os guerreiros não portavam armas de argila, mas sim armas de verdade em bronze e ferro, espadas, lanças, bestas e flechas. Muitas dessas espadas foram encontradas afiadas e brilhantes, porque receberam um tratamento tecnológico precoce de revestimento com cromo que evitou a corrosão por 2 milênios. Aqui minha análise sociológica, né? Antes da dinastia Qin, a tradição religiosa chinesa existia o sacrifício humano real. Quando um rei morria, suas concubinas, servos e guardas eram mortos e enterrados com ele. Ao substituir pessoas reais por réplicas perfeitas em terracota, Qin Shi Huang operou uma transição cultural importante, mas manteve a lógica do Estado totalitário. O uso de energia e da força de trabalho de toda uma sociedade para a glorificação e proteção da autoridade centralizada do governante. Então, aí está minha opinião final de análise sociológica sobre o grande exército de terracota. Nós estamos aí com
quase 40 minutos de live, eu comentei 2 episódios, 2 pontos turísticos fantásticos da China, talvez dê tempo de fazer apenas mais um. Lembrando aqui que eu pedi para vocês se inscreverem, compartilharem, eu havia esquecido de usar este termo, compartilhem isto nos seus grupos. Eu voltei com essa tosse, não é propriamente uma gripe, né? Então tem que expectorar bastante. Essa semana eu vou cuidar de 2 problemas de saúde típicos de um senhor de idade que é adultescente, que se recusa a envelhecer. Quem imagina que eu tenho 70 anos, né? Vou fazer ainda. Minha mulher fala: "Você não tem 70 anos ainda, você vai fazer?" Bom, vou fazer agora em dezembro já. Mas a eu estou com redução de 20% da audição, então tenho que usarei aparelhos, né, porque eu estou perdendo muita coisa nas conversas. Minha esposa, às vezes, tem que falar 3 vezes para eu poder entender, ou então ela tem que vir ficar bem na minha frente, né. Aí não é bom isso, né. E a outra coisa é que eu já tinha a recomendação de operar uma hérnia inguinal, mas eu resolvi fazer isso depois da ida à China. Então caminhei com muitas dores, nada a ver com a cirurgia de quadril que eu fiz, né. Essa não dói. Então essa hérnia inguinal aqui dava uma dor de fisgar na perna, na coxa. Este meu relógio Samsung, ele tem um contador de passos. E eu controlo, né, minha meta é 5.000, 6.000 passos todos os dias, eu nunca dei mais do que isso. Na China, nos foram 17 noites, 18 dias que eu passei lá, teve dia que deu 12.000 passos. É muita coisa para quem tem uma cirurgia de quadril, tenho prótese no quadril e no fêmur, né, quebrei, e com uma hérnia para ser operada, né. Então senti muitas dores, tomei analgésicos fortes, mas deu tudo certo e não reclamei, ninguém soube disso, e só agora que eu estou falando só, né. Então, reclamar depois pode, o chato é reclamar o tempo todo ao vivo, né, ninguém soube disso, a não ser minha esposa que ouviu muitos reclames, né. Mas aí reclamo mesmo, assim, só registrava que sentia dor, né. Bom, muita gente que perdeu esta viagem não poderia agora, está pedindo para ir de novo. Eu estou avaliando, vou fazer um balanço. Como nós temos já know-how, tecnologia, uma agência de turismo especializada em Rota da Seda, etc. Estamos avaliando que não precisa ser um grupo de 100, talvez 50, né? Voltar à China agora em novembro, depois das eleições, né? Então vamos ver. Lula talvez ganhe no primeiro turno por falta de adversário, né? Na linguagem esportiva chama WO, né? Não tem adversário. Bom, vamos voltar aqui. Acho que vou ver se consigo falar de talvez 3, então vou ter que fazer uma segunda parte. Aí eu marco para segunda-feira que vem, a parte 2, né, do nosso mesmo título, né? A República Popular da China que eu conheci, parte 2, né? Tá bom? O terceiro
ponto turístico que nós visitamos, a chamada Cidade Proibida, que já não é mais Cidade Proibida, ela é o museu individual mais aqui uma correção, quando eu falei da muralha da China, eu falei que é o museu individual, não, a muralha da China é visitada por 16 milhões de pessoas, né. Esse número é a soma das visitações dos 3 pontos, né, mais famosas, eh, e eles limitam a 60.000 pessoas, ao dia, né. Bom, a Cidade Proibida, que é 20 milhões, né, e é chamada o museu individual mais visitado do mundo, é aberto, né. Então eles aí que é aquilo que eu falei, então a gente passa para cá a informação, é limitado a 80.000, você paga para entrar. Como quando você vai com um grupo grande, as operadoras de turismo já compram os bilhetes para o grupo inteiro, você nem percebe, mas você pagou isso no pacote, né. E, então, tudo aquilo é feito em madeira, né. Então, para evitar a degradação, eles limitam o número de visitantes, né. Então vamos lá, aqui nós tivemos aqui até agora 3 doações e um membro novo. Se você puder fazer, no finalzinho eu coloco na tela aqui, fazer doações aí para ajudar o canal. O canal vai ter uma queda de receita, que não é grande a receita, $500 aí, R$ 2.500, não paga nem os cards e as despesas, as assinaturas, né, e, as transcrições que eu então esse mês vai ter uma queda brusca, porque eu fiquei 20 dias sem fazer programa, né. Então se você puder fazer uma doação, estamos chegando a 200 ao vivo, né. Então como talvez, não é um assunto de grande relevância, então a audiência não é alta, mas se cada um aí der 1, 2, R$ 3 ajuda muito, né. Tá passando na tela também, tem meu número de Pix. Quem quiser mandar alguma doação via Pix, eu agradeço muito. Eu vou tentar publicar esse ano ainda 2 livros, um sobre a viagem ao Irã, que eu estou tentando o financiamento, o livro está bem adiantado, e estou começando a fazer a edição, a revisão da segunda leitura, já escrevi a primeira, de um livro que já está praticamente escrito, que é Mulheres Filósofas na Grécia Antiga, né. Se não me engano foram 20 ou 30 que eu falei que você não a gente não sabe nem o nome delas, mas elas existiram, mas foram apagadas da história pelo patriarcalismo, né. E vou ver se edito esse livro até o final do ano, já tem até capa, né. Meu compromisso é esse, né. E se você pode me ajudar comprando um livro meu, né. Meu último livro publicado é esse aqui, né, Reflexões sobre a multipolaridade do mundo. Eu mandei rodar 1000, né, até agora nós vendemos 400 exemplares, então ainda tem muitos deles no estoque, né, tá bom? Aqui no banner aqui está lá o endereço www.aparteditora.com.br. Aqui, Patrício viajou comigo, ó. Obrigado. Não, Patrícia. Ah, Patrícia, ela até me emprestou o meu pau de selfie. Patrícia, hoje eu fui comprar aqui um novo, né, R$ 90, né.
eu tinha um bonitão, mais ou menos desse tamanho, né? Aí quando entrei no Museu da Revolução, chama Museu Militar da Revolução. Isso eu vou falar depois. Aí é diferente de. É um ponto turístico também, né? Aí estava na minha bolsa, eles pegam, né? Não podem entrar com isso, não sei o motivo, porque eu filmei com o celular, né? Se filmar com o celular, filmar com pau de selfie, aí eles etiquetaram e me deram um canhoto, né? Aí eu fui embora, levei o canhoto embora. No dia seguinte eu já ia sair de Pequim, já ia para Xangai. Aí o que eu ia fazer? Ia tomar táxi, perder o trem-bala. Aí dei o ticket lá para a guia, falei: se você quiser ganhar um pau de selfie de presente, vai lá no retira lá e fica para você, né? A Patrícia me emprestou. Bom, vamos aqui para a, a terceira, o terceiro monumento que nós visitamos, a Cidade Proibida. Era chamada Cidade Proibida porque o povo não podia pisar lá dentro. E hoje não é mais proibida porque, a partir de 1º de outubro de 1949, uma revolução foi feita, a Revolução Popular, e aquilo virou do povo. Ali era a sede do Império, né, da China, né? Bom, o planejamento cósmico e a simetria axial. Para os arquitetos imperiais, o palácio não era apenas uma moradia, mas o reflexo terrestre da ordem celeste. O alinhamento espacial. Todo o complexo foi meticulosamente planejado ao longo de um eixo norte-sul de 7,5 km que corta a cidade antiga de Pequim, ou Beijing. O trono do imperador ficava posicionado exatamente sobre essa linha. Como o imperador era chamado de, abre aspas, filho do céu, sua residência precisava estar perfeitamente alinhada com a estrela polar, o centro imóvel do céu. A geometria do poder. O complexo é um retângulo gigantesco de 72 hectares, 720 mil metros quadrados, cercado por uma muralha de 10 metros de altura e um fosso de 52 metros de largura. Quem entrava pelas portas sul enfrentava uma sucessão de pátios cada vez mais imponentes, desenhados para fazer o visitante ou o embaixador estrangeiro se sentir minúsculo diante da imensidão do Estado. E nós andamos tudo isso a pé. Esse foi um dos dias que deu 12 mil passos, né? Isso significa mais ou menos aí uns 7, 8 quilômetros de caminhada. Para mim foi assim um verdadeiro sacrifício, né? A estrutura dual, o pátio externo e o pátio interno. A cidade é proibida, é dividida de forma muito clara em duas zonas funcionais e sociológicas. Então, o meu olhar é sempre sociológico. O pátio externo, que é onde está o poder público, compreende a seção sul do palácio. Ali era o palco dos grandes rituais do Estado, como, por exemplo, os casamentos imperiais, as proclamações
de leis e, claro, não podia faltar os grandes banquetes do imperador. Ele é dominado pelos três grandes salões, sendo o maior e o mais imponente o Salão da Harmonia Suprema, que em chinês é Tai He onde ficava o trono do dragão. Para reforçar o caráter solene e evitar qualquer tentativa de emboscada, não há uma única árvore plantada em todos os imensos pátios de pedra desta área. O pátio interno, onde acontece a vida privada, compreende a seção norte do complexo. Ali ficava a residência oficial do imperador, junto com a imperatriz, de suas inúmeras concubinas e consortes e de milhares de eunucos, os únicos homens autorizados a passar a noite ali. Eunuco, eles não eram homens viris, né, ativos. É um imenso labirinto de palácios menores, bibliotecas e deslumbrante jardim imperial ao fundo. O mito de 9.999 quartos e meio. Existe uma lenda folclórica muito famosa na China de que a cidade proibida possui exatamente 9.999 quartos e meio. A lógica do mito. Na cosmologia chinesa, o número 9 é o número imperial máximo, associado ao dragão e à longevidade. E o número 10.000, que é Wan, W-A-N, representa o infinito e a perfeição absoluta, reservados exclusivamente ao palácio celestial do imperador de Jade, Deus. Como o governante terrestre não podia se igualar à divindade, ele mandou construir meio quarto a menos. A realidade técnica. Na arquitetura clássica chinesa, um quarto, jian, não significa um cômodo fechado por paredes, mas sim um espaço quadrangular delimitado por 4 pilares. Um censo rigoroso realizado pelo museu revelou que o complexo possui hoje 9.371 desses espaços, distribuído por cerca de 1.200 edifícios. O meio-quarto simbólico é frequentemente associado à ala oeste da Biblioteca Real, construída intencionalmente de forma mais estreita. Simbolismo nos detalhes e cores. Tudo na cidade proibida é um código visual de hierarquia e proteção. O amarelo e o vermelho, quase todos os telhados usam telhas vitrificadas amarelas, a cor que representava a terra, o centro e a exclusividade da família imperial. As paredes são pintadas de vermelho ocre, simbolizando estabilidade e boa fortuna. A única grande exceção é a Biblioteca Real, que possui o telhado preto, a cor associada ao elemento água, na teoria dos 5 elementos, funcionando como um amuleto místico para proteger os livros contra incêndios. As estatuetas no telhado, os telhados possuem quinas e fileiras de pequenas criaturas míticas, leões, dragões e fênix. Quanto maior a importância do salão, mais estátuas tinha a estrutura arquitetônica.
o Salão Harmonia Suprema é o único de toda a China antiga autorizada a ter o número máximo de 10 estatuetas na cimeira. Nós vimos isso e eu fotografei essas 10 estatuetas, né? A segurança subterrânea. Para evitar que assassinos ou rebeldes cavassem túneis por baixo das muralhas para entrar no pátio interno, os pisos dos pátios principais foram assentados com 15 camadas cruzadas de tijolos especiais, tornando o subsolo impenetrável. A minha análise sociológica deste isolamento, entre aspas. O nome Cidade Proibida, Xijincheng, carrega o caractere Xi, que significa púrpura, em referência à estrela polar, indicando que o palácio era o pivô do universo. No entanto, esse isolamento total acabou virando a própria armadilha da monarquia chinesa. Ao se encastelarem atrás de muralhas espessas cercadas por uma burocracia de eunucos que controlava o fluxo de informações, os últimos imperadores das dinastias Ming e Qing perderam totalmente o contato com a realidade material, a pobreza do campo e as transformações tecnológicas externas, o que pavimentou o colapso do sistema imperial. Então, termino aqui. Na próxima segunda-feira, eu abro novamente e vamos falar do Templo do Céu, o Templo do Deus da cidade de Xangai, a Colina do Tigre e vou fechar com os famosos trem-bala. A minha dúvida é se vou falar também dos museus que eu visitei, o Museu Nacional, o Museu da Revolução, e se dos encontros institucionais, né, que eu tive. Então, se eu fizer tudo isso, talvez tenha que fazer 3 programas. Não tem problema, eu faço parte 1, 2 e 3, né? Então, segunda-feira que vem, vocês se preparem para novo contato comigo. Bom, Patrícia aqui, ó, Museu de Arte da FEM e sua biblioteca, ó, legal. Bom, como eu havia prometido, ó, nós tivemos hoje aqui, o Gabriel Santa Rosa fez uma doação, a Judite entrou de membro, a Aninha sempre presente e mandando doação. Meu grande amigo foi comigo para o Irã e agora voltou comigo para a China, sempre manda uma doação, obrigado, Gavlinsky. O Hamilton mandou também uma doação e a querida amiga Patrícia, eu tive uma hora que eu vi ela passando um batonzinho, vaidosa, bonita que ela é, sem espelho, né? As mulheres têm essa capacidade, elas passam o batom, não borra nada, nada, nada. É uma questão de treino, né, Patrícia? É isso aí. Então, peço desculpas, não tive nenhum apoio hoje dos meus amigos Arthur e Luísa. Então, dezenas de mensagens na tela não puderam ser colocadas na tela, aí ficou só no chat, tá bom? É isso, pessoal. Vou trabalhar um pouco mais, preparar a live de amanhã do 247. Amanhã teremos a Jamile, né? Doutora Jamile volta amanhã. Obrigado por tudo. Aqui, na última hora, o Alexandre fez aqui uma doação. Alexandre e Manica, eles doam regularmente para o meu canal. Muito obrigado, viu?
Um abraço. Vou encerrar aqui a transmissão, viu? Obrigado por tudo. Um beijo em todos. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês.